Muito boa tarde. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, numa tarde ensolarada, gostosa, né? Então que a gente possa aproveitar essa uma hora em que vamos estar juntos, ampliando o entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita, para depois lá fora nós vivenciarmos o que viermos aqui aprender, né? Hoje é o dia do nosso irmão Zé Manuel e vamos àquele nosso momento de interiorização, de harmonização, para fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Obrigada, Senhor, e que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos que aqui se encontram, amigos espirituais. Obrigada, Senhor, graças a Deus e que assim seja. E com vocês, José Manuel. Bem, queridos, muito boa tarde, mais um dia aí, mas hoje é dia 12/12 de 2012. Hoje é 11. Mas quem me falou? O rapaz que falou ainda agora, mas é para amanhã. 11/12 de 2012 e amanhã 12/12/12. Então, 12 3 vezes. Uma opção de coisa cercando a gente e tornando assim a humanidade cada vez mais mística, cautelosa, com medo. Eu não sabia, eu achei que o pessoal tinha esquecido esse negócio do fim do mundo agora dia 21, mas nada. Todo mundo com medo, tem uma porção de... Ninguém fala, mas está todo mundo, meu Deus, como é que vai ser? Então, eu até tenho falado, alguém me falou assim, no programa de televisão, inclusive, minha assessoria estava assim, fala, antes eles já tinham me falado, fala rapaz, fala que isso não vai acontecer. Aí... Lá na hora do programa, eu estou no ar, eu até de vez em quando olhava para o lado, eles estavam me lembrando, não deixa de falar que isso não vai acontecer. Eu até falei no programa, eu não posso dizer que isso não vai acontecer, eu não vou dizer que vai, mas eu não posso dizer que não vai acontecer o fim do mundo no dia 21, mas já foram previstas tantas vezes, todo final de século o mundo vai acabar, todo final de milênio o mundo vai acabar, e nunca acabou. Então, agora, 21/12/2012, por que o mundo iria acabar? Eu disse, eu não posso dizer que vai e não posso dizer que não vai. Porque um dia o mundo vai acabar. Eu não sei quando, mas vai. Porque isso é a lei natural das coisas. Assim como esse planeta já foi infernal e não deu condições, não dava condições de ninguém morar e viver aqui, ele um dia vai voltar pelas transformações por que está passando, a ser um lugar também de transformações que não vai dar mais para os seres humanos estarem aqui. Eu tenho, até vou mostrar nesse próximo programa de televisão, porque eu vou fazer em cima desse final do mundo aí, vou fazer em cima do fim do mundo. Eu tenho lá uma porção de coisa para mostrar, inclusive as previsões científicas fatais, matemáticas, de que o planeta, o Sol vai crescer, o hidrogênio vai queimar todo, vai transformar em hélio, o hélio vai para o fundo, vai ficar muito pesado, vai um dia explodir, esse sistema solar pode tirar o cavalo da chuva, que não vai ficar aí por muitos milhões de anos, não. Agora, e daí? E daí? Eu não canso de dizer para todo mundo que nós não somos daqui. Nós não somos daqui, nós não temos nada com isso. Nós estamos aqui enquanto estamos aqui. Mas daqui a pouco nós não vamos estar mais aqui, nós podemos estar em outras galáxias, em outras partes do universo, porque nós não somos corpos, nós somos inteligência, o comando do corpo. Nós somos o comando do corpo. E vamos continuar. Lembra que eu falo com vocês? Quando o corpo está morto, você chama o cara que estava ali, ele não responde mais. Qual é a diferença de um corpo vivo para um corpo morto? É que num corpo morto o fulano não está mais ali. Você chama, ele não responde. Você belisca, ele não reage. Ele não está mais ali. Agora, ele não deixou de existir porque ele não está mais ali. Seus parentes não estão aqui dentro, mas você com o celular fala com eles, onde eles estejam. Não significa que porque nós não estamos vendo, não existe. Então, é claro, como eu disse para eles, eu não posso dizer que não vai acabar, mas não posso dizer que vai acabar. Tem um outro detalhe que tem preocupado um pouco, que realmente tem preocupado um pouco e faz pensar, é que essas previsões, ou melhor, essas colocações de transformação de épocas, de ciclos da humanidade, do planeta, elas não foram feitas por uma tribo de Zé Mané. Elas foram feitas por uma tribo chamada, de uma grande civilização chamada Maia.
E essa civilização é respeitável. Não era quaisquer Zé Mané, não. Eles calculavam astronomia e matemática, era com eles. Eles têm cálculos astronômicos que deixam o pessoal de boca aberta. Como os egípcios, por exemplo, fizeram obras de engenharia que até hoje os engenheiros não conhecem a técnica que eles usaram. E eles usaram há 5 mil anos, há 3, 4, 5 mil anos atrás, foram usadas por eles. Então, tem coisas que realmente muitos povos que já passaram por aqui há milhares de anos sabem muito mais do que nós. Mas e daí? Eu até na reunião de domingo eu fiz uma proposta. Domingo a gente estava a 12 dias da tragédia, né? Foi 12 dias do fim do mundo. E eu disse o seguinte: vocês têm 12 dias para fazer as pazes com os inimigos, para acertar as contas, para se botar em dia. Para se botar em dia. Eu vi alguns jornalistas, escritores, astrólogos, astrônomos sendo consultados em vários programas de televisão, principalmente no CNN, a Geográfica Universal, uma coisa assim, e em que eles estavam falando que se tem um valor disso para a humanidade, tem um valor, tem a importância disso, essa apreensão. Isso faz as pessoas pensarem. A televisão mostrou um americano muito rico que estava abastecendo a casa com tudo, e uma coisa engraçada é que ele transformou o colchão, a cama, numa caixa forte, e estava botando dinheiro para guardar todo o dinheiro naquela grande caixa forte que era a cama. Acho que, não sei se foi Fantástico, algum programa de televisão desse que mostrou aí. Acho que foi Fantástico, sim, no domingo. E o cara está preocupado. Vejam bem, quem se preocupa muito com o fim de mundo são principalmente os muito ricos, os milionários, bilionários. Essa gente tem que se preocupar muito com o fim do mundo, porque o fim do mundo significa o fim da riqueza deles, significa o fim do poder deles, significa para eles o fim de tudo, porque sem fama, dinheiro e poder, a vida não vale nada para eles. Pobre não se prende muito a isso, não. Miserável, menos ainda. Acho até que se acontecer é melhor, porque pior do que está não vai ficar. Então o pobre não está muito preocupado, não. Agora os ricos, milionários, os emergentes então pensam assim: pô, agora que eu ia viajar, agora que eu ia para a Europa, agora que eu ia passear, pô, agora que eu ia comprar uma casa na praia, vai acabar o raio do mundo? Olha os valores, olha os valores. E eu chamo sempre a atenção disso: quando vocês morrerem vão sozinhos. Não vão levar cartão de crédito, não vão levar carteira de identidade, não vão levar dinheiro, não vão levar nada. Vão sozinho, com a cara na reta. E aí? Aí é que está o mistério da vida. Você tem que se conhecer, saber quem você é, para cuidar de você, que é esse que vai, não é isso que fica. Certo ou errado? Esperto ou bobo? Certo e esperto. É o que nós estamos fazendo aqui, pessoal. O que o Espiritismo faz é um avanço para a gente entender isso. Eu tenho mostrado muito na televisão, principalmente eu mostro isso muito lá, porque na televisão eu falo para ateu, eu falo para católico, eu falo para protestante, eu entro na casa de todo mundo. Tem aqueles que ficam com raiva e desligam, ou trocam de canal, mas tem aqueles que, se demorar um pouquinho a trocar, não troca mais, garra, cola comigo, e eu fico e encho a cabeça deles. Eu esses dias encontrei uma defensora pública na rua, ela chamou as duas filhas, falou: vem cá, esse aqui eu quero te apresentar porque é meu amigo, José Manuel, é aquele da televisão que fez a cabeça de vocês, é aquele do Globinho que roda lá. Elas me abraçaram e tal, ficaram contentes da vida. Não são espíritas, nunca, não vem acento espírita, mas eu mexo com a cabeça dessa gente através dessa maravilha que está aqui. Eu estava falando para aquele jovem lá atrás: por que eu sou espírita? Porque eu sempre fui. Eu não vou dizer desde pequenininho, porque eu ainda sou pequenininho, mas desde novo, desde garoto, eu sempre fui, porque eu sempre pensei como está aqui. Quando eu conheci essa jovem, que a mãe dela me obrigou: vai namorar, se for ao centro, tem que ir à Mocidade. Eu falei: vou à Mocidade? Onde é a Mocidade? Lá deve ter uma opção de moça. Aí fui para a Mocidade com ela. Cheguei lá, eu esqueci dela do lado, eu fiquei de boca aberta com a Rosali Batista, que de vez em quando senta aqui, cabelinho branquinho, senta aqui. A Rosali estava fazendo uma palestra, ela lá no Instituto Lúcio, na Avenida Euterpe, ali onde tem o AA, ali era uma escola, era um colégio. Eu fiquei bobo.
Eu fiquei, de boca aberta. Onde é que está escrito isso? Ela falou assim, isso é livro dos Espíritos. Eu falei, livro dos Espíritos? Eu quis logo saber o que era livro dos Espíritos. Quando eu peguei o livro dos Espíritos, que eu comecei a ver, eu disse, mas é isso tudo. Eu concordo, é isso tudo. Eu já sabia isso, então eu sou espírita desde quando eu nasci. Desde outras vidas eu já sou espírita, porque o que eu concebo e o que eu pesquiso para contestar o que eu concebo, eu não consigo contestar. Eu aceito isso aqui de corpo inteiro, em cheio. E lá fora, eu estou sempre desafiando. Mandem para cá trabalhos científicos contra essa doutrina. Mandem. Não mandam. Manda dizer que isso é do capeta, isso não está na Bíblia, isso não está na Bíblia, isso não existe. Isso é bobagem. Fiquem lá com a Bíblia e larguem. Vamos pensar, vamos embora. Vamos embora que o mundo continua, a vida continua. A evolução está aí para todo mundo, mas tá para todo mundo que tira a cabeça do buraco e levanta e vai embora. Não é para quem fica parado. Então eu já conheço isso aqui, porque isso faz parte da minha essência, é a lógica. Todo mundo que for lógico, sincero e honesto, porque eu não posso querer a lógica que me satisfaz. Eu não posso querer a justiça que me beneficie. Aí não é justiça nem a lógica. Aí são os meus interesses, as minhas paixões que eu estou querendo justificar. Tem muita gente que fica fuçando livros grossos, livros enormes, fuça para lá, fuça para cá. Eles não estão querendo aprender nada. Eles estão querendo ver ali onde é que estão as explicações que justificam os erros deles. Eles querem se pegar, aqui, que maravilha, está vendo? Aqui fala que se eu for fiel à igreja eu vou ficar rico. Então é isso aqui que eu quero, vou ser fiel à igreja, mas eu quero ficar rico. Então o cara pega nas coisas que lhes satisfazem os interesses pessoais dos seus grupos. Eu nunca pensei assim. Eu quero pensar com a cabeça da lógica, da justiça para todo mundo. Eu quero que seja bom para todos, não é bom para mim. Porque se for bom para todos, automaticamente vai ser bom para mim. E se for bom para mim, provavelmente não vai ser bom para todos. Pensando com essa lógica e você levando isso para Deus, você entende que Deus não é a justiça do Supremo Tribunal Federal, que está lá julgando Marcos Valério, julgando Zé Dirceu. Não é Supremo do Tribunal. A justiça não é a justiça do juiz ali de primeira instância, nem o de segunda, nem o de terceira. A justiça é aquela que você tem que se colocar livre de qualquer interesse pessoal e quer que seja honrado, que seja honesto, que seja bom para todos. Partindo dessa lógica, você não tem não tem dificuldade em compreender o Espiritismo. Não tem. É a revelação do Deus, mas não é o Deus da nossa igreja, não é o Deus do Espiritismo e de Kardec. É a inteligência suprema, olha a definição, é a inteligência suprema, causa primária, primeira, inicial, de tudo que existe em qualquer dimensão, seja nessa dimensão que nós estamos, ou em quaisquer outras, infinitamente expandidas para qualquer parte do infinito, dos universos. Então, uma inteligência que criou tudo isso, ela não pode estar presa aqui, cuidando da vaidade de um, do orgulho de outro. Não, ela não pode estar aqui, nesse único planetinha, que é menos que um grão de areia, nesse nosso universo, fazendo um universo e umas regras de acordo com o que nós achamos. Não, claro que não. Somos nós que temos que evoluir, não é Deus que tem que se rebaixar para nós. Nós temos que nos elevar para Ele. Quando as pessoas pegam, aqui está a Bíblia e aqui está a palavra de Deus. Veja bem, se não está certo aqui, não é palavra de Deus. Você não pode, entre mudar o livro e mudar Deus, o que é mais fácil? Eu acho que é mais fácil mudar o livro. Porque na realidade, Deus, sendo Deus, está sempre certo. Então, se ficou provado que não é assim, por que você vai dar a tua vida para provar que é errado assim? Você não tem compromisso com livros. Aqui nós não somos seguidores de livro dos Espíritos. Aqui está concentrada as verdades que vêm pelo mundo afora, desde que o mundo é mundo. Aqui no livro dos Espíritos está uma consolidação das leis de Deus, uma consolidação das verdades espalhadas aqui no mundo, nas mais diversas culturas e sabedorias. Existe verdade em qualquer parte do planeta que você pegar civilizações aqui, existem verdades. O somatório dessas verdades faz o conjunto das verdades. Aqui, eu chamo às vezes o livro dos Espíritos de CLD. Nós temos CLT. E eu falo que o livro dos Espíritos é uma CLD. 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 Consolidação
consolidação das leis de Deus. Consolidação das leis de Deus. Tem a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. O que é isso aqui? Todas as leis do trabalho reunidas aqui. O que é isso? O que é o livro dos Espíritos? Todas as leis de Deus, livro dos Espíritos, todas as leis de Deus consolidadas aqui. Agora, mas você então está crendo nisso como os outros creem na Bíblia, no Alcorão, no livro dos mortos? Não. Eu tô crendo nisso aqui por enquanto. Mas eu estou sempre pesquisando onde é que está o contrário disso. Onde é que tem outras explicações que eu possa substituir por essa? E eu vou substituir. Se eu encontrar, eu substituo. Eu largo isso aqui e você é outra coisa melhor. E não tem. Eu quando peço lá pela televisão contestação do que está aqui, contestação científica, contestação filosófica, contestação de pesquisas sérias, de pessoas independentes, não aparece nunca, porque não tem. E eu tenho provocado. Em que isso aqui atrapalha a humanidade? Não pode atrapalhar. Você mostrar que todos estão aqui passando pelas dificuldades que estão, porque estão todos num processo de reencarnação, isso não pode atrapalhar. Pelo contrário, isso explica por que uns sofrem mais do que outros. Por que uns têm problemas gravíssimos e outros não têm problema nenhum. Por que uns procuram agir corretamente e são prejudicados sempre na vida, e outros mau caráter que agem de forma toda errada estão sempre aparentemente beneficiados na vida? Aí você vê, Deus existe? Existe. É supremo? É supremo. É todo poderoso? Pode tudo? Pode. É onipresente? Está em toda parte? Está. É onipotente? Tem toda a potência dos universos? Tem. E como é que ele não dá um jeito nisso? Por que ele não provoca uma modificação nisso? Por que ele agora, nesse exato momento que nós estamos aqui falando, ele está botando criancinha a nascer aqui no Haiti, em Serra Leoa, em Darfur, em Bangladesh, em Calcutá, em vários lugares desgraçados do mundo? Enquanto nós estamos falando aqui, está nascendo criança lá. Por quê? É esse Pai Todo-Poderoso, é esse Pai de amor, de justiça que está fazendo isso, mas qual o pecado dessa gente que ele está pondo lá? À luz de uma única vida, você vê que não tem explicação. Mas à luz da reencarnação, são todos pecadores. Não pecadores de Adão e Eva, como eu vi um pastor nessa semana falando na televisão, semana passada. Ele disse que nós sofremos por causa de Adão e Eva. Coitado do Adão e Eva, que levaram a culpa da humanidade, do sofrimento da humanidade. Ele disse, inclusive, que essa desgraça de Friburgo foi por causa de Adão e Eva. Por causa do pecado de Adão e Eva. Disse isso na televisão, agora, semana passada, retrasada, porque eu falei isso nesse último programa. Diz que a humanidade sofre tsunami, esses problemas todos são por causa do pecado de Adão e Eva. E que Jesus é o segundo Adão. O primeiro foi o Adão de Eva lá que desgraçou a gente. E o segundo foi Jesus, foi o Adão que veio salvar a gente. Olha que coisa horrível, que azar desgraçado. Esse povão todo que não conheceu Jesus, nem vai conhecer, nem quer saber de Jesus, que é a maioria da humanidade. A humanidade tem 7 bilhões de habitantes. A humanidade é composta por 7 bilhões. 7 bilhões. Só 2 é que são cristãos. 2 bilhões são de cristãos. Tirando 7 de 2 dá 5. 5 bilhões de almas que estão aqui estão condenadas porque não acreditam em Jesus, não aceitam Jesus. Falei isso no programa de televisão também, nesse que está aí sorteado. Esse programa 124 está muito quente, está muito bom. Esse programa é programa para virar a cabeça das pessoas que nunca pensaram nisso, que não quer saber disso, não quer saber de religião, não quer saber de coisa nenhuma. Esse programa aqui vira a cabeça. E esse é o anterior também, não é, Luiz? Esse aqui está particularmente muito bom, porque eu apresentei lá, eu tenho apresentado um ateu. E eu ainda digo, qual é a religião que tem coragem de mandar vocês lerem um ateu? Os argumentos do ateu para ser ateu. Só o Espiritismo. Porque o Espiritismo não tem medo de ateu, não tem medo de ciência, não tem medo de filosofia, não tem medo de coisa nenhuma, porque é verdade. E o que Kardec disse e os Espíritos orientaram aqui? Se não for verdade tirar aqui, muda. Vai mudar isso que está aqui. Vai botar aqui a verdade. Então é honesto. Eternamente honesto. Só vai estar aqui se for verdade. Se não for verdade, vai sair daqui. O Espiritismo estava enganado. Os que escreveram estavam enganados aqui. Muda. Verdade, a gente não sabe qual é a verdade hoje toda. Nós, da verdade, conhecemos a parte que nos é possível conhecer. Pensa que nós, nessa santa ignorância, vamos conhecer a verdade universal. Nós temos que ir galgando, degrau a degrau. Então, eu tenho mostrado lá, ateu. Eu até botei um título no programa, no 124,
3, eu botei o seguinte título: A honestidade une ateu, pastor e espírita. Porque por honestidade, o ateu Sam Harris, que é esse livro Carta a uma Nação Cristã, por honestidade, ele tem batido nesse Deus das igrejas e acaba com todos eles, no argumento, na moral. Eu li até um trechinho do livro dele que eu abri em qualquer lugar lá. Eu quis o título só, mas abri lá e li. Encaixa. O livro de Sam Harris, do ateu, derruba a ideia de Deus lá de fora, das igrejas, todos. À luz de uma única vida, todos eles estão caindo do pedestal. Então, o Sam Harris derruba todos eles. Mas eu apresentei nesse último programa, no penúltimo e no último, eu apresentei um pastor americano, que é o Rob Bell. Rob Bell está fazendo um sucesso nos Estados Unidos, com o jovem principalmente, com as cabeças novas que estão surgindo, com as cabeças diferentes, questionando Deus que manda para o inferno, Deus que manda para o céu, Deus que condena, Deus que não atende, que não socorre na hora que mais se precisa dele. Como ele conta lá, ele foi entrevistado pela revista Veja, e a entrevista dele está nas páginas amarelas da penúltima revista, uma que tem uma mulher na capa fazendo um emblema da depressão, quebrando assim a imagem de fora e ficando a imagem de dentro. A capa da revista é assim, é sobre depressão. Ali tem uma entrevista nas páginas amarelas com esse pastor Rob Bell, que é o pastor que está contestando lá dentro das igrejas o céu e o inferno. O que ele está dizendo lá na entrevista que está lá na revista Veja? Ele está dizendo aquilo que eu tenho falado particularmente, ultimamente aqui, nos últimos 6 meses e tal, eu venho puxando essa ideia para que não temam a morte. Não estou dizendo que eu estou preparando o pessoal para dia 21, não. Não temam a morte. Porque a morte é a continuação da vida, sem o corpo. Antes do corpo, vocês todos eram vivos fora do corpo, em outra dimensão. Quando vocês vieram para cá e eu também, nós já trouxemos uma bagagem de lá. Eu não estou falando para vocês que eu sou espírita desde criança, desde que eu nasci, porque é do jeito que eu penso. Eu sempre pensei, eu ainda não li isso tudo aqui não, mas eu chego às vezes a falar assim, se não tiver aqui, está errado aqui. E está aqui, eu sei que está aqui. Que é a lógica, eu peguei a lógica da coisa, a lógica de Deus, a lógica da justiça. Você pegando isso, pronto, você não tem embaraço na vida, não tem embaraço. Tudo que você raciocinar e desenvolver daí para frente, vai bater aqui, vai bater no livro dos Espíritos, vai bater no livro dos Médiuns, vai bater no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? O Espiritismo não condena os evangélicos, não, o Evangelho é de Jesus. Jesus quem foi? Um mestre, um sábio, um espírito elevado, segundo os Espíritos aqui, o mais perfeito que já esteve no planeta, e que trouxe o quê? A revelação da verdade. Não trouxe para católico, para protestante, não trouxe para espírita, trouxe para a humanidade, para todos os espíritos encarnados, saberem de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde vão. Então nós sabermos quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, é de vital importância para nós cuidarmos de nós mesmos. Vocês não vieram aqui para cuidar dos outros, vocês vieram para cuidar de vocês mesmos. Quem tem que correr atrás são vocês, mas em benefício de vocês mesmos. Isso não é egoísmo. Porque faz parte da convivência fraterna e amiga com todos o cuidado de si mesmo. Você tem que ser fraterno e amigo e honrado com todos para que você se beneficie, a você mesmo. Então você tem que cuidar de você. E cuidando de você, você não pode ter inimigos, logo você tem que perdoar a todos. Você tem que ser fraterno com todos. Por que isso? Para que todos fiquem felizes lá? Não, para que você se resolva. Então, quando você age dessa forma, no bem, quando você age honestamente, quando você age perdoando principalmente, você está se ajudando, você está resolvendo a você. É o seu problema. Porque quem sofre com o seu ódio não é o cara que é odiado, não. Ele às vezes não está nem aí se você está gostando ou não está gostando dele. Quem sofre com o seu ódio é você. Então, para você se elevar, você tem que se livrar do ódio. E para você se livrar do ódio, você tem que abraçar o inimigo. Olha a consequência. A solidariedade, a fraternidade, e a consequência é quando o sujeito é esperto, se conhece, se entende e parte para se reformar. Partindo para se reformar, você está reformando a todos. Porque você depende do bom relacionamento, você depende da caridade, você depende da fraternidade, mas de você para com os outros. Entender isso não é extraordinariamente importante para nós nos resolvermos? Claro que sim. Os Espíritos, quando vêm mostrar essa lógica do universo, a lógica de nossa estadia aqui, vem mostrar com a reencarnação. Não pode sair da reencarnação. Se sair da reencarnação, não fecha. E eu tenho falado há algum tempo, ninguém morre e vai para o inferno. Ninguém morre e vai para o céu.
As pessoas já estão num dos dois. Nós já estamos no nosso céu, no nosso inferno. Vai ser o que nós estamos aqui. Eu quero fazer uma regressão de memória para ver se eu fui a rainha de Sabá, como eu falei no outro programa. Eu devo ter sido a rainha de Sabá. Eu devo ter sido César, o imperador romano. Coisa nenhuma, seu bobo. Você é isso que está aí. Não é mais do que isso. É isso que está aí. E é isso que está aí que você precisa tratar, que você precisa cuidar. Ah, mas eu tenho uma tendência de bebida. É porque você foi um beberrão no passado. Essas tendências de hoje são as consequências, o reflexo do que você foi no passado. E eu tenho uma tendência de roubar, eu tenho uma tendência de matar, eu tenho uma tendência de orgulho. É tudo isso que você está trazendo do passado. Olha você aí. Não precisa fazer regressão para ver o que você foi, não. Você é isso que está aí. E é daí para melhorar, é daí para frente. Você precisa lembrar o passado? Não, você precisa se conhecer. E se conhecendo, você tem que se dominar. E fazer de acordo com as regras, com a ética, com os bons ensinamentos, com Jesus, com Buda, com Gandhi, com Confúcio, com Krishna, não importa com quem. O bem não interessa de onde ele venha. Um bom conselho, ainda que venha do diabo, deva ser aceito, diz São Tiago. São Tiago ou Dom Bosco? Não, é São Tiago. São Tiago diz, um bom conselho, mesmo que venha do diabo, deva ser aceito. Qual é o problema? É bom? Então façam. Ah, mas de qual religião? Não interessa de qual religião. A religião é a nossa vida. Nós temos que fazer da nossa vida a religião, o bem, a ética, o comportamento legal e viver a vida. Não é ser triste, amofinado, porque eu sou religioso, ou porque eu sou crente, ou porque eu quero melhorar. Seja feliz, seja alegre. Passeie, brinque, dance, vá a baile, vá aonde você quiser. Seja normal, mas sabendo que você é um espírito imortal, que não está aqui por acaso. Está aqui na grande oportunidade da escola da vida, para você se conhecer e se dominar, se melhorar. Porque, volto a dizer, quando morrer vai sozinho. Vai você e a cara na reta. Aí você e você, é você que tem que se garantir. Você não vai chegar lá e falar, ah, mamãe. Você não vai chegar lá e falar, ah, pastor. Ah, Valzali. Valzali, a padroeira das pessoas. Ah, Valzali, que é isso? Ela está fora disso. Pastor está longe disso, não quer nem saber disso. Vai você, é a sua vez, vai você. Está todo mundo fora. Só que você vai estar lá, como diz na gíria, no vulgo, no popular, com a cara na reta. E qual é o medo? Eu disse também nesse programa, não sei se esse último, eu disse o seguinte, só tem medo quem tem a consciência carregada. Quando o honesto escuta o barulho da Polícia Federal, a sirene da Polícia Federal, ele vai para a janela e fica vendo, pô, onde é que vão pegar dessa vez? O honesto vai para a janela ver onde é que é. Agora, o safado, o bandido, o traficante, o corrupto, quando escuta a ambulância, ele se mete debaixo da cama e some, entra pela passagem secreta da mansão para fugir. Vejam, é o que está valendo aí? É a consciência, pessoal, somos nós. Então quem tem consciência tranquila não tem medo de morte, não tem medo de vida, não tem medo de coisa nenhuma, é tranquilo, mesmo sendo errado. Porque nós todos somos errados, nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, nosso mundo seria mundo perfeito, em outros lugares. E nós vamos para lá, nós devemos querer isso, ir para o mundo perfeito, sermos felizes. Para isso nós estamos buscando esse céu, esse paraíso que nós queremos, nós é que vamos conquistá-lo. Ele existe, em qualquer parte que nós estivermos, com a consciência limpa, com a inteligência desenvolvida, ou seja, mestres, que é o que nós temos que fazer aqui, mas nós fazemos por nós, ninguém pode fazer isso por nós. O dono da escola não vai fazer a prova para o filho dele que estuda na escola que é dele. A escola é dele, ele é o dono do colégio, da universidade. Mas ele não pode lá no dia da prova fazer para o filho dele. O filho dele às vezes vai ser reprovado. Porque dono de escola é honesto, principalmente consigo mesmo. Ele sabe que se passar o filho não adianta nada. Senão ele mandava fazer já o diploma e entregava para o filho deles e entrar o filho para a escola. Mas é honestamente ele sabe que ele é o dono da escola, ele quer que o filho se forme, que o filho seja mestre, mas depende do filho, não dele. Da mesma forma, a nossa evolução, o nosso progresso, a nossa perfeição, não depende de Deus. Deus é o Criador, e na sua infinita sabedoria, Ele nos deu o impulso da perfeição,
e deixou para que nós sejamos perfeitos. Perfeição não existe a não ser conquistada por cada criatura perfeita. O perfeito se fez perfeito e não adquiriu a perfeição. Ele conquistou a perfeição. Então nós todos somos essas criaturas destinadas à perfeição e vamos ser todos perfeitos. Quando perguntaram para o Rob Bell, esse pastor que eu tenho citado, citei ateu. Agora estou citando pastor. Então vejam, o espírito honesto, ele é capaz de conciliar o ateu honesto, o pastor honesto, o padre honesto, como o João Paulo II, que eu citei, a freira honesta, como Madre Teresa de Calcutá. Eu citei todos eles nesse último programa de televisão, para mostrar que a dúvida deles, as dúvidas deles, estão respondidas pela doutrina espírita. Eu apresentei lá com os documentos as dúvidas deles e apresentei a solução do espiritismo. As dúvidas dessas criaturas não são dúvidas espíritas, são dúvidas de quem não conhece o espiritismo. Tanto do ateu, quanto do pastor, quanto da Madre Teresa de Calcutá. Calcutá dizia assim: "Ô Senhor, eu estou aqui me desgraçando toda com essa infelicidade, com esses doentes, com esses estropiados, com esses abandonados, e eu estou aqui me matando com eles, e daí? E o Senhor não faz nada?" Lembra Moisés uma vez se queimou também com Deus, se aborreceu, subiu um monte lá e falou: "Peraí, eu não criei esse povo, eu não criei essa gente, eu não parei eles, eu não tenho nada com eles, então como é? Eu vou largar eles para lá, eu tenho que dar comida para eles, eu tenho que dar tudo para eles." Foi aí que os espíritos orientaram para ele: "Moisés, junta aí, faz uma de anciãos, etc." E começou a dar umas coordenadas para ele, fazer uma distribuição administrativa para Moisés. Até Moisés se revoltou. Madre Teresa de Calcutá também tinha dúvidas atrozes com relação à existência ou não de Deus. Rob Bell também tem questionamentos que está fazendo nas igrejas americanas e está sendo sucesso para aqueles que querem pensar aberto, para aqueles que querem se libertar. Eles estão concordando com esse pastor que está negando o céu e o inferno como aquele lugar após uma única vida, em que o sujeito vai sofrer toda a vida, ou então vai gozar toda a vida do paraíso. Ele está negando isso. E o que ele está dizendo lá, eu volto a dizer, é o que eu tenho dito aqui há mais ou menos uns 4, 5, 6 meses. Eu tenho falado muito sobre morte. Não se preocupem com a morte. Não se preocupe. Morrer é simplesmente perder esse corpo velho, esse corpo que já não funciona mais. Então ele vai voltar para a terra de onde veio. E nós estamos fora disso, porque nós já não somos, nós viemos para aqui e pegamos esse corpo quando aqui entramos. Nós vamos largar isso para aqui, vamos sair daqui. Mas o que está em discussão e importância não são os nossos corpos, somos nós, nossas almas, nossos espíritos imortais, nossa inteligência no processo do desenvolvimento, do aprendizado. Somos nós que estamos em discussão, nós quem somos importantes. Olhem para cá, vocês sabem, agora eu vou falar sobre o fim do mundo. Eu vou falar sobre o fim do mundo, porque tem muita gente preocupada. Eu estou falando com vocês. Eu pensei até que não. E eu não estava dando muita importância a isso não. Mas agora, como está chegando perto, nós temos quantos dias? 12, 11, né? Não 10, né? Olha só tem 10 dias. Eu domingo falei com a turma aí. Domingo tinham 12. Que tal? Vamos fazer de conta que vai acabar dia 21. Então vamos perdoar, vamos se acertar até dia 21. Porque se alguém chegasse no teu ouvido, algum anjo dissesse para você: "Ó, você daqui a 5 dias vai morrer." O que você ia fazer? Vender tudo que tem, guardar o dinheiro? O que você ia fazer? Não é? Então o que você ia fazer é procurar ver o que o pessoal tem dito aí que a gente tem que fazer antes da morte. Faz o bem, perdoa, cuidado. Todo mundo ia sair por aí procurando os inimigos aí para se acertar. Então faz de conta que faltam só 10 dias e nós vamos nos preocupar com isso realmente. Até porque eu falei para vocês que quem fez a previsão não foi uma tribo de Zé Mané, foi uma tribo de gente que entende de universo, entende de astronomia. Vocês têm uma ideia de quantas pessoas já passaram por esse mundo até hoje? Quantas pessoas já nasceram e morreram aqui? Hoje, na Terra, nós somos, hoje nós somos 7. É muito, né? Hoje nós somos 7 bilhões.
hoje. Mas veja bem, e daqui para trás, quantos já passaram por aqui, pela Terra? Tem ideia? Hã? Vocês têm ideia? Interessante isso. Para trás, mais ou menos 115 bilhões. Ou seja, é a humanidade de hoje multiplicada talvez por uns 14, sei lá, ainda não fiz a conta não. Já tivesse 4, 21, não mais. Fiz as contas não, mas multiplicado por mais de 10, mais de 12. Olha quantas humanidades já acabaram, já foram extintas para trás. Mais de 15 vezes do que o total que tem aqui hoje. O que isso significa? Significa que não tem nenhuma importância isso aqui acabar com 7 bilhões só. Vocês já acabaram com 115 bilhões e ninguém chiou. E não precisou acabar o mundo. No Haiti, no terremoto que teve lá, não sei se foi 2009, esse terremoto que morreu a dona Zilda Arne, morreram 300 mil pessoas. De um dia para o outro. No Haiti, na véspera do terremoto, ninguém estava pensando nisso. E no dia seguinte foi um fim de mundo para eles. Morreram 300 mil pessoas. Muitas tragédias lá para trás já mataram até mais gente do que isso. Sem que o mundo precisasse ter acabado. Agora, como entender isso, meus filhos, meus amigos, sem a doutrina, sem esses esclarecimentos que o Espiritismo traz para a gente? É difícil entender isso. 115 bilhões que já passaram pela Terra, é claro que vocês podem analisar que à luz da reencarnação, muitos vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Mas como a população está sempre aumentando, vocês também vão entender que estão vindo de outros mundos, de outros planetas. A população da Terra não é gerada na Terra. Pelo contrário, na Terra não tem mais civilização primitiva, não tem mais espírito primário aqui, espírito iniciante aqui. Eles vêm de outros mundos. Então, a nossa cidadania é universal. Nós não somos da Terra, nem somos de Júpiter, nem somos de Marte. Nós somos do universo. Nós existimos. E o universo, vocês já ouviram falar que é infinito? O que é infinito? É que não tem fim, não tem a menor condição de nós imaginarmos o que seja isso. Então não falta o espírito para reencarnar em mundos e mundos. Eu mostrei na televisão também, está nesse programa. Programa bom, hein? Vocês arranjam cópia e espalhem por aí. É uma maneira de divulgar. Fala que está na internet também, no YouTube, nós estamos no YouTube. Divulga isso, porque isso é importante. Isso eu procuro fazer de uma forma prática, fácil para todo mundo entender a realidade do que acontece. Essa realidade que nós temos que entender, para nós começarmos a nos sair bem nela. Ó, eu mostrei isso nesse último programa de televisão. A nossa galáxia. A nossa galáxia, agora arriscou bem, ó. É aquilo que está lá naquele último livro lá da Gênesis, ó. Aqui, ó, lá, tá vendo? Aquilo ali é a Via Láctea, isso é a nossa galáxia. Sabe quantas estrelas tem aqui, nesse conjunto aqui? Tem 500 bilhões de estrelas. 500 bilhões de estrelas. Eu mostrei também nesse programa ali, com documento. Eu mostro 500 bilhões com documento. Mostrei com documento que diz: estudos revelam que mais da metade das estrelas contidas na Via Láctea, que é esse conjunto ali, mais da metade, ou seja, quantas tem? 500 bi. Metade, Magui? 250 bi. Então diz lá o estudo de cientista, não é de espírita, é a ciência que está dizendo isso, que em mais da metade das estrelas da Via Láctea tem planetas semelhantes à Terra. Por isso que o título da matéria é assim: bilhões de terras. Então são mais de 250 bilhões de planetas semelhantes à Terra, bilhões de terras que tem aqui nessa galáxia. Eu digo para vocês, se isso aí explodir dia 21,
Nós, do outro lado, podemos pegar o catálogo dos planetas semelhantes à Terra e confortavelmente escolhermos para qual nós queremos ir. Ou eu vou para um alaranjado, esse azulado aí não me deu muita sorte, não. Eu vou para esse aqui que é meio alaranjado. E você pede para onde você quer ir. A ciência que está dizendo isso ali, não é o Espiritismo. O Espiritismo há mais de 150 anos já disse que o universo é infinito, repleto de mundos e universos, onde tudo está no processo de evolução. Nós não existimos? Existimos ou não existimos? Não existimos? Vocês não existem? Não estão aí pensando? Não sabem que são vocês? Muito bem, se vocês existem, vocês são parte desse universo e jamais deixarão de existir. Como a ciência prova que nada se perde, tudo se transforma e nada se cria, porque tudo já está criado pela inteligência suprema. Então nós somos parte desse universo e estaremos em algum lugar. E existem lugares e mais lugares, como Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Qual é a casa do Pai? A casa de Deus não é o infinito? Ou vocês acham que nesses 500 bilhões de estrelas que está aqui, com esses planetas, com todas essas energias que estão aqui, Deus teria resolvido habitar aqui, a Terra, que está aqui num sistemazinho, nessa extremidade mais ou menos insignificante. Deus criou todos esses bilhões de galáxias, porque sim, isso aqui é uma galáxia, Magui, isso aqui é uma galáxia. Nessa uma galáxia aqui, que é a Via Láctea, tem 500 bilhões de estrelas. Já existem catalogados hoje mais de 150 bilhões de galáxias. Multiplica por 500 bilhões de estrelas. Magui, acompanhou os cálculos? Eu falo para a Magui que Magui é minha matemática. Quando eu falo assim, ela fica calculando na cabeça, lá depois ela me fala. 70 septilhões, 834 trilhões, 867 bilhões. Eu falo, para, Magui, para, porque isso está muito grande para a gente. Vejam, o que os cientistas já descobriram pela luminosidade do universo é de que existem 70 septilhões de estrelas no mínimo nesse universo que eles podem ter acesso. Sabe o que significa 70 septilhões de estrelas? Mais estrelas do que os grãos de areia que tem na Terra. Eu uma vez falei isso para um rapaz pesquisador que frequentava aqui, ele é biólogo. Ele é bioquímico. E sabe o que ele fez? Eu tenho isso com todo carinho guardado até hoje. Ele fez uma pesquisa para mim. Ele calculou quantos grãos de areia cabem num caminhão com 3 metros cúbicos de areia. Ele calculou num caminhão. E ele me fez ele me deu um padrão. Ele fez um papel, ele colou um grão de areia menorzinho e colou um outro grão de areia pouco maiorzinho. E ele calculou quanto daria nos dois num caminhão de areia, para a gente ter uma ideia do que significa isso. Pois muito bem, esses 70 septilhões de estrelas significam mais do que todos os grãos de areia que tem na Terra. Isso é ciência que diz. O que há mais de 150 anos o Espiritismo veio dizer? Isso tudo é a morada da casa do Pai. Isso tudo é para nós, pessoal. Vejam bem, quem vocês conhecem com mais de 110 anos? Vocês não conhecem ninguém. Mas isso significa que de 110 anos para trás não existia humanidade? Existia uma humanidade quase tão grande quanto essa. Para trás, eu não falei para vocês aqui, que já passaram pela Terra mais de 115 bilhões de almas como nós. E onde está esse povo? Esse povo está todo se reformando, ou aqui de novo, ou em outros mundos, em outras partes do universo. É isso que nós temos que entender. Qual é a dificuldade para isso? Primeiro, você chega à conclusão da inteligência criadora, porque isso tudo é uma criação, é um planejamento. Tudo que existe é um planejamento. O livro foi planejado, por isso que ele existe. Esse paninho foi planejado por uma senhora habilidosa, que fez essa renda do lar, né? Ela adora fazer esse negocinho em casa. Quando ela não tem coisa para fazer, ela fica fazendo essas gregas nas toalhas, fica lindo, inclusive. Aí falaram assim, vamos botar uns pingentezinhos aqui, Aí botaram aqui. Mas esse pingente já foi bolado por alguém, que não estava pensando nesse paninho. Isso aí aqui podia estar pensando em qualquer outra coisa de artesanato, mas tudo que existe foi pensado. Foi pensado, olha tudo. Me digam alguma coisa que vocês estão vendo que não foi pensado. Até a cor da parede foi pensada. Esse quadro foi pensado. Tudo foi pensado. Tudo é pensamento transformado com a matéria
que a inteligência dispõe. Então tudo aí é a transformação que a inteligência provoca na matéria, que é universal, Então você vê, realmente, vocês não conseguem me mostrar aqui nada que não tenha sido pensado, planejado, pensado antes. Tudo é a forma do pensamento em concreto. Aí, mas você chega ali fora, você vê ali na nossa vasos, ali fora aquelas rosas lindas. Você fala, pô, quem pensou essa rosa? Foi o jardineiro? Não. Quem pensou naquela rosa? Quem pensou naquelas folhas? Quem pensou que ali tem semente? E que dentro daquela semente tem uma engenharia para outras plantas e outras rosas iguais àquela? Quem pensou? Então você vem aqui para dentro. Pela lógica de que tudo isso foi pensado, você não tem nenhuma dúvida que aquilo também foi. Aquilo é a expressão de uma inteligência. Aí você olha para cima, quem pensou nas nuvens? Quem pensou nas águas? Quem pensou nas árvores? Quem pensou em tudo? Que não foi o homem que pensou. Claro que aí você chega facilmente à conclusão de uma inteligência suprema. Olha a definição dos espíritos, que é Deus. A inteligência suprema, a causa primária de tudo. Inclusive nossa. E não dizem lá que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Não é que Deus seja do meu tamanho, 1,60 m, 1,50 m. Eu tinha 1,60 m, agora já encolhi. Quando eu fiz exército, eu tinha 1,60 m. Deus me fez a imagem dele, eu penso em Deus, um Zé Mané. Não. Deus nós não fazemos Deus a nossa imagem. Nós fomos feitos a semelhança dele, imagem e semelhança dele. Mas em quê? Ele é o quê? Ele não é inteligência suprema. O que é supremo? É máximo, inatingível, supremo. É um atributo de Deus, do Criador. Então, se Deus é a inteligência suprema, nós não somos a inteligência que habita o universo, nós somos a inteligência da criação, aí a nossa semelhança com Ele. Ele é inteligência em nós também. Ele cria em nós também. E nós também, e nós também, e nós também, e nós também, e nós também. Só que nós criamos com o que Ele criou. Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, inclusive nossa. A nossa semelhança é que nós podemos criar, nós temos inteligência para fazer, para articular, para modificar. É Deus em ação por nós, que por sermos inferiores ainda, não fazemos as maravilhas e as exuberâncias que poderíamos fazer, mas também não está lá nas Escrituras, vós sois deuses. O que eu faço, vocês podem fazer. Por quê? Quando nós estivermos nos dominados, nos controlados, por enquanto nós estamos querendo fama, dinheiro e poder. Estamos tudo errado. Estamos pensando errado. Tem uma loteria aí de final de ano, parece, que estão anunciando, eu já vi, 170 milhões, parece, não sei quantos milhões. Essa última agora está acumulada. Então é cheio. Você vai lá nas loterias, está cheio de gente. Você fica pensando em fama, dinheiro e poder. A vida é isso, tem que ganhar dinheiro, tem que ser famoso, tem que ser poderoso. Por quê? Porque nós, espíritos inferiores, pelo nosso orgulho, a nossa vaidade, nós queremos ser o destaque. Nós queremos ser o Bamba. Chegou ele, coisa nenhuma. O que o Oscar Niemeyer disse? Quando o Kennedy Alencar fez uma pergunta para ele, numa entrevista para a Band News, que eu assisti agora, eles repassaram essa entrevista depois que ele morreu. O Kennedy Alencar perguntou para ele assim: como é que você gostaria de ser lembrado? Ele falou: como é que você gostaria de ser assim lembrado no futuro? Ele falou: como uma pessoa qualquer. Olha só, o grande Oscar Niemeyer. Então olha a humildade, olha a simplicidade de quem teve fama, de quem teve dinheiro e teve poder e absolutamente não se interessou por isso. A dele era outra, estava em outra. Como os grandes sábios da humanidade não queriam saber quanto eles iam ganhar, quanto eles tinham, mas sim o que eles eram e o que eles podiam fazer. Vejam a nossa imagem e semelhança com o Criador. É de nós também sermos criadores de coisas boas, de coisas ordenadas, de coisas éticas, de coisas maravilhosas que nos tragam paz, tranquilidade e felicidade. Volto a dizer, a ambulância, a sirene da ambulância para um vigarista é a sirene da polícia, que elas são parecidas, são iguais, mas para o homem de bem, absolutamente não causa nenhum embaraço. Então é assim que nós temos que agir, é assim que nós temos que pensar.
Se na Via Láctea só aqui tem uma quantidade maior do que 250 bilhões, você ouvir dizer que a Terra pode acabar, pode explodir, pode isso, e daí? E daí? Separem as coisas. Nós somos espíritos, imortais, inatingíveis e indestrutíveis. Podem jogar o nosso corpo na fogueira, que vai queimar o corpo, não vai queimar o espírito. Podem botar nosso corpo num freezer, que vai congelar o corpo, mas não vai congelar a alma, não vai congelar o espírito. Então nós estamos fora disso. Nós só usamos essa dimensão para nos exercitar como deuses, para nos exercitar na criação e no autodomínio e controle com ética e moral. Para nós cada vez mais fazermos parte de civilizações mais e mais evoluídas, que é o que nós devemos ansiar e querer, claro. Ninguém quer andar para trás, ninguém quer ser pior do que já é. Nós queremos e temos tendência de sermos melhores. Tudo caminha para a perfeição, inclusive nós, principalmente. Mas nós temos livre-arbítrio, podemos atrapalhar um pouco o andamento. Por quê? Porque o nosso andamento depende de nós. E nem sempre nós aceitamos as normas do bom comportamento, da boa ação, da ética. É aquela velha história. A gente sabe por que engorda, mas não maneira na comida. A gente sabe que o cigarro faz mal, mas às vezes continua fumando, não tem como largar o fumo. E daí? São coisas da vida, fazem parte da nossa vida. E Deus sabe disso. Nós não estamos comungados, não estamos perdidos e condenados por causa disso. Não. Todos os nossos defeitos são previsíveis, são conhecidos de Deus, da espiritualidade, todos os nossos defeitos. É normal isso. Mas o que nós estamos tentando é compreender isso. E o que o Espiritismo faz é trazer luz sobre isso. Para a gente, do jeito que é, procurar se melhorar, procurar se conhecer. E não ter medo. Medo de quê? Disso aí explodir? E daí? Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós vamos voltar. Esses dias eu tive com uma pessoa que falou assim: eu perdi minha irmã semana passada. Eu falei: você não perdeu. Ela só não está mais aqui nessa dimensão junto com a gente, mas ela voltou para o local de onde ela veio. E para onde nós vamos? Aí ela começou a se interessar pela minha conversa, falou: que maravilha isso que eu estou ouvindo do senhor, como foi bom te encontrar. Aí nós começamos a conversar e eu convenci para ela: você não é daqui como eu não sou daqui. Há 80 anos, eu olhei para ela, vi a idade mais ou menos, falei: há 80 anos você estava onde? Sem medo de errar, porque ela devia ter uns 50 mais ou menos, aí eu exagerei. 80 anos você estava onde? Você não estava aqui. Há 100 anos nenhum de vocês estava aqui. Mas vocês não existiam porque não estavam aqui? Olha o que está nas cabecinhas de vocês, e é um sintoma de que vocês já existiam. Nós já existíamos antes de vir para cá. É isso aí. Nós não estávamos aqui, mas nós estávamos no universo. Nós podíamos estar aqui em outras vidas até. E estamos de volta. E vamos estar de novo, tantas vezes quantas forem necessárias. Agora observem, a Terra é a Terra. A Terra é um corpo material. A Terra é um corpo celeste. Está no universo. Isso aqui vai se transformar um dia. Na questão número 40, Kardec fez uma pergunta para o livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, muito interessante. Olha o que Kardec perguntou para os Espíritos. É a número 40, se eu não me engano. 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Vê se a pergunta não é para a Terra. Um mundo completamente formado, aqui, pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se no espaço? Olha o que eles disseram. Não foram os maias, foram os espíritos que ditaram a doutrina espírita. Entre eles podia ter até maia, claro, como entre os maias poderiam ter eles. Olha que vou repetir a pergunta para vocês não ficarem assustados. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Eles responderam sim. Olha o que eles responderam: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Quem de vocês aí conhece alguém com mais de 105 anos, 110? Vocês não conhecem. Nem a pessoa que existia há 105 deixou de existir, e nem o seu corpo existe mais. Voltou para a Terra e está no processo de transformação. Corpo é corpo, espírito é espírito. Mas nada se desaparecerá do universo.
Tudo está no processo de mudanças e transformações. Por isso que os Espíritos responderam: o mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria voltar para o espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Qual é o problema? Qual é o problema? Muita gente que estava com muito medo desse dia 21 morreu mês passado. Morreu mês passado. Que bobagem. 115 bilhões de pessoas que já passaram por aqui morreram antes da gente. Qual é o problema? Eles deixaram de existir por causa disso? Eu recebi um folheto lá em casa esses dias de uma igreja que a moça deixou lá. Eu falei, vou ler com todo carinho, eu leio tudo. Recebi, e lá dizendo o seguinte, que a volta de Jesus vai ser uma coisa maravilhosa. Ele vai salvar os da igreja, vai levar os das igrejas com ele e vai ressuscitar os mortos que foram fiéis à igreja, fiéis a Deus, através de Jesus Cristo. E eles disseram o seguinte: ao invés de lamentação pelas mortes, vai ser uma alegria total das pessoas poderem abraçar os seus entes queridos que vão sair dos túmulos para se reabraçarem. Aí tem uma imagem, uma figura, aquelas pessoas se abraçando, o falecido que voltou. Mas eu aí criei um problema no meu raciocíniozinho. Isso dentro de 2, 3 gerações. Mas, por exemplo, Pedro Álvares Cabral ia ter quem para abraçar? Cabral saindo com aquela barba, aquela túnica, vai abraçar quem? À luz de uma única vida? Vê se não é. Eu me complicou a minha cabecinha. Falei, tá bem. Por exemplo, o avô, o neto ou o bisneto pode abraçar o bisavô. O tataraneto pode abraçar o tataravô. Mas e depois? E os outros antes dele e os depois dele? Quem vai abraçar quem? Umas coisitas meio confusas, que se você entender, a reencarnação é muito mais simples do que aceitar e digerir essas coisas que as igrejas pregam. A reencarnação é muito mais simples. E se você entrar lá naquele moço que sabe tudo, Zé Google, e botar lá prova científica da reencarnação no computador, vai sair uma lista enorme de pesquisas, de trabalhos, de experiências, de inspeções feitas ao vivo, que vai provar a reencarnação. Se você botar lá mundos habitados, probabilidade mundos habitados, bota lá Frank Drake, o nomezinho Frank Donald Drake, você vai ver que são bilhões as possibilidades de mundos habitados, de inteligências como a nossa. Então, qual é a dificuldade de aceitar uma coisa que a ciência e o bom senso mostram que é assim? Qual é a dificuldade? Nenhuma. Só a dificuldade de quem está com a caixa na cabeça, enfiada pelas ideias religiosas do passado, e que não quer tirar a caixa para abrir e viver, abrir e ser senhor de si. Vocês não precisam ficar eternamente vindo ao centro. Entendeu a lógica? Deus, eu sou uma alma imortal, estou reencarnado, se não tiver nesse planeta eu vou para outros, para eu ser perfeito. Pronto, você já tem o fio da meada, você já tem a lanterna do caminho. É pé na estrada, é pé na estrada. Não é ficar indo para a igreja todo dia, 3 vezes por semana, 10 vezes por semana, vai para a igreja, para ver na igreja. Sai fora disso, vai viver a tua vida. Vai ser a igreja onde quer que você esteja. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Onde quer que nós estejamos, nós estamos diante de Deus, cumprindo a nossa função perante Deus. Ele até falou uma vez assim: eu tenho visto pouca pessoa no centro, será que é porque você tem que falar para as pessoas irem visitar os outros centros, as religiões, frequentem? Se for, ótimo. Pode não ser para as pessoas estarem entendendo e já viram que se eu for ou não for, eu não vou morrer por causa disso. Mas se estão indo para outros e achando as outras ótimas, nós estamos cumprindo com o nosso papel aqui de ser honesto e estar sendo úteis para quem vem aqui. Mesmo que a pessoa venha aqui, saia daqui, vai ser um ótimo católico. Qual é o problema? Nós vamos ser melhores do que ela porque ela foi para o catolicismo? Claro que não. Não é? Não tem essa lógica? Agora aqui nós estudamos o Espiritismo. É essa coisa extraordinária que eu estou passando para vocês, que nós passamos para vocês aqui. Através da codificação, sem fantasias, sem ilusões. Viram Jesus que saiu agora aí numa revista, uma pesquisa científica, uma pesquisa por computação e etc. Fizeram um negócio muito bacana e chegaram à conclusão do Jesus, como é que Jesus era, viram? Ainda não viram não? Eu vou mostrar na televisão.
Era um mulatinho, baixinho, barbudinho, feinho pra caramba, mais ou menos do meu tamanho, um pouco maior do que eu e tal. E agora? O movimento espírita vai continuar ficando pregando esse Jesus lindo, esse Jesus das capas de revista? Isso é bobagem. Larga essa porcaria para lá, porque isso não resolve o problema do mundo. Não resolve o problema do mundo. Eu disse nesse programa, se isso ainda estivesse melhorando o mundo, tudo bem, está errado, mas está melhorando. Mas está melhorando o que nesse planeta? Nada. Está atrapalhando, engessando, encaixotando o planeta. Guerra, corrupção, violência, imoralidade, tudo que não presta. E vão continuar? Não vão mudar isso não? Não vão mudar o sistema não? Não é bom mudar não? Claro que tem que mudar. Bom, se eu não esclareci, eu confundi. E nas duas hipóteses são muito importantes, a confusão e o esclarecimento. Porque na confusão vocês vão procurar entender, sair da confusão. E no esclarecimento vocês vão sair daqui mais lúcidos um pouco. Isso é que é importante. Vocês não estão aqui para serem enganados. Vocês não estão aqui para saber que está tudo resolvido. Vocês se vieram aqui com a perna mais curta, vocês vão sair com ela mais curta. Não vai ter milagre nenhum para fazer você sair com a perna comprida. Ou se você vier aqui de cabelo curto, você não vai sair de cabelos lindos. Cabelo curto e enrolado. Quer sair daqui de cabelo longo e alisado? Não vão. Isso é bobagem. Vocês passam ali na loteria, jogam na loteria e vão perder. Vocês vão gastar o dinheiro e vão perder. Mas eu posso acertar? Sim, mas eu estou dizendo que vocês vão perder. Passa lá e joga. Então você vai ficar a semana inteira iludido que você vai ganhar. E aí sim, você vai se vingar dessa cambada? Não, para com essa bobagem. Entenda que você não está aqui para acertar em loteria, não está aqui para ser rico, para mandar em ninguém. Você está aqui para se conhecer e se consertar, pessoal. Não é legal isso, não? Eu acho isso maravilhoso. Eu sou empolgado com isso porque eu acho isso maravilhoso. Eu saio daqui e vou ser normal, como eu procuro ser sempre normal, aqui e lá fora. Normal. Cheio de problemas, cheio de defeitos, mas normal, conhecendo isso. Garanto para vocês que eu tenho menos defeitos hoje do que eu tinha no passado. Há 30, 40 anos eu tinha inimigo, hoje eu não tenho inimigo. Isso não é uma vitória? Eu considero, graças a Deus, eu considero. E devo lembrá-los de novo, vocês têm 11 dias para acabar com os inimigos. Se no dia 21 não acontecer nada e o planeta não acabar, que eu não digo que vai, nem digo que não vai. Mas se o planeta não acabar, dia 22 vocês estão limpinhos, zerinho, para começar uma vida maravilhosa. Não vale a pena? Vale ou não vale a pena? Todo mundo pensar que isso vai acabar dia 21, vai mesmo, então corre, se cuida, se liberta, se limpa. Que você não vai com o corpinho para lá de lá, não vai levar o cartãozinho de crédito. Tem muita gente até que fala assim, mas também não vou pagar o banco. Não vou pagar o banco. Os que estão endividados estão doidos para acabar. Os que estão cheios de dinheiro estão doidos para não acabar. Olha, afinal de contas, nós não somos daqui. Você está aqui justamente para sofrer essas influências, lidar com ela e se sair bem nela. Não é legal, não?